Capítulo 17, Lanho Niue. No espaço de um dia inteiro, Lin Min tinha visitado 2 casas de leilão, uma feira de comércio, e também 5 pavilhões de comércio de tesouros que foram montados por famílias respeitáveis, e ainda não tinha encontrado um comprador. Quando voltou ao pavilhão Minchuan, Lin Min suspirou. Ele não esperava que vender algumas inscrições fosse tão difícil. No entanto, este foi apenas um pequeno contratempo. As brincadeiras desdenhosas e zombarias não tiveram efeito sobre Lin Min, cuja dor e sofrimento de cultivar artes marciais haviam excedido qualquer dor psicológica que ele experimentaria por várias vezes. Mesmo se foi Julian insultando-lhe sobre Lanho Niue, seu fundo de família pobre, seu cultivo inferior, nenhum destes poderia afetar o coração de artes marciais de Lin Min. Ele colocou de lado os papéis de símbolo e começou a praticar a fórmula verdadeira do caos primordial. Embora ele tivesse praticado as técnicas de inscrição todos os dias deste mês, ele ainda conseguiu algum tempo para praticar a fórmula verdadeira do caos primordial. Com seu trabalho árduo, a fórmula verdadeira do caos primordial já havia terminado a totalidade do primeiro nível. Seu próprio cultivo de artes marciais também estava no auge do primeiro estágio da transformação corporal. Com a força de 9 pedras e um punho que pode quebrar uma árvore de ferro, isso era prova de que ele estava no auge do primeiro estágio da transformação corporal, treinamento da força. 9 pedras era equivalente a 900 jins. Este era o pico das transformações corporais de primeiro estágio, mas na realidade, a força atual de Lin Min era nada menos do que 1000 jins. Isso se deve à influência que o meridianos de combate das virtudes caóticas teve em seu treinamento, e não só isso, mas sua força estava aumentando diariamente. Entretanto, atualmente, Lin Min ainda estava preso no primeiro estágio da transformação do corporal. Depois que ele circulou sua força da alma com a fórmula do verdadeiro caos primordial, Lin Min começou a se concentrar em sua compreensão dos ossos. Seu próprio tempo de desossa já atingira um grau extremamente elevado de proficiência e velocidade. Mesmo uma besta viciosa de segundo nível não era suficiente para satisfazer suas solicitações de prática. Infelizmente, mesmo no pavilhão Minchuan, bestas viciosas de terceiro nível eram muito raras. Lin Min queria praticar sobre essas bestas raras, mas era incapaz. Então, ele teve uma ideia, e começou a usar a parte traseira e plana da faca para desossar. Normalmente, a pessoa que estivesse desossando usaria a faca mais afiada que pudesse, ou mesmo um machado ou qualquer outro instrumento afiado. Desossar, muitas vezes, leva a totalidade de um dia para terminar uma besta viciosa de segundo nível. Mas Lin Min realmente usou a parte traseira e muito grossa de uma faca para desossar. Era absurdamente difícil e irrealizável. Sentia como se a faca estivesse cortando uma rocha sólida, e cada polegada exigia um grau extremo de empenho e força. Isso estava forçando Lin Min a estar constantemente esgotando sua capacidade física até o limite, enquanto compreendia a habilidade. Antes, demorava mais tempo para comer uma tigela de arroz do que desossar uma besta viciosa de segundo nível completamente, mas agora 2 horas ainda não era tempo suficiente para terminar. Após terminar, ele estava encharcado de suor. Felizmente, os resultados ainda eram bons, e ele cortou as placas de carne como antes. Se o pavilhão Minchuan soubesse que Lin Min acabará de desossar essas bestas viciosas de segundo nível com apenas a parte de trás de uma faca, eles não apenas levariam Lin Min no hospital mais próximo para fazer exames, mas também fariam exames neles mesmos. Depois de uma noite de prática, Lin Min estava cansado até os ossos. Ele tinha esquecido completamente os assuntos da inscrição e adormeceu diretamente. Depois de uma noite de profundo descanso, Lin Min acordou antes do amanhecer e se dirigiu para seu lugar secreto nas montanhas Zhou, para praticar suas artes marciais. Com soco após soco, o sol começou a subir no céu. Neste momento, um rapaz se aproximou da clareira. Era um rapaz alto e saudável, vestido de branco. Irmão Lin, por que você me perguntou ontem onde vender símbolos de inscrição? Você realmente terminou de gravar algum? Esse garoto era precisamente Lin Xiaodongdong. Ontem, em torno desta hora, Lin Min tinha perguntado a ele e ele tinha respondido sem pensar. Mas depois de pensar sobre isso cada vez mais, ele percebeu que de nenhuma maneira Lin Min deveria ter sido capaz de criar qualquer inscrição. Embora Lin Xiaodongdong não tivesse uma profunda compreensão sobre inscrição, ele ainda sabia que era impossível para Lin Min criar um símbolo de inscrição completo. Provavelmente era algum produto de má qualidade ou inacabado, e se ele levasse algo assim à feira para vender, então os comerciantes provavelmente o teriam espancado por ser algum vigarista. Lin Min sorriu e balançou a cabeça. Eu terminei alguns. O coração de Lin Xiaodongdong apertou. Você os levou para vender? Milímetro, mas eu não vendi nenhum. Era de se esperar que ele não tivesse vendido nenhum. Estes comerciantes não eram tolos. Lin Xiaodongdong observou seu amigo com um pouco de preocupação. Seus olhos de cachorrinho estavam cheios de ansiedade quando ele perguntou: Irmão Lin, você não foi espancado, foi? Lin Min ficou atônito e em silêncio. Este irmãozinho dele tinha verdadeiramente uma imaginação muito fértil. Ele explodiu em gargalhadas e bateu com a mão no ombro de seu amigo. Eu realmente terminei os símbolos de inscrição, e eu não sou um trapaceiro de segunda mão, porque eu seria espancado. Ao dizer isso, tirou os 4 papéis de símbolo que tinha trabalhado no último mês e os mostrou a Lin Xiaodongdong. Ele não queria que Lin Xiaodongdong se preocupasse com ele.
No entanto, assim que Lin Xiaodong viu esses 4 papéis de símbolo, seu rosto imediatamente enrijeceu de horror. As aparências destes papéis do símbolo eram verdadeiramente terrível demais. Ele supôs que as inscrições de Lin Min poderiam ser de segunda categoria, ou mesmo defeituosas, mas isso era demais. O papel era amarelo escuro, ele só tinha a aparência de papel higiênico que foi utilizado muitas vezes. Só um tolo compraria. Lin Xiaodong tinha visto vários papéis de símbolo por mestres de inscrição antes, e eles estavam sempre em folhas de cores brilhantes e limpas. Lin Xiaodong parecia como se tivesse comido mingau estragado. Ele soltou um sorriso seco. "Ó irmão meu, doce irmão meu." Ele não teve coragem de envergonhar Lin Min, que provavelmente estava sofrendo. Ele só podia pensar nas várias centenas de lianes de material que se tornará mais do que papel higiênico usado. O coração de Lin Xiaodong estava em dor imediata. Este realmente foi um desperdício de dinheiro. Lin Min percebeu que a expressão de Lin Xiaodong tinha mudado, e ele podia adivinhar o que ele estava pensando no momento. Ele simplesmente guardou os papéis de símbolo. Não havia nenhuma maneira de explicar isso a Lin Xiaodong de uma forma que ele pudesse entender. Irmão Lin, devo dizer que com seu talento e esforço, você vai romper o estágio da condensação de pulso mais cedo ou mais tarde. Por que se preocupar com isso? Lin Xiaodong decidiu tentar a abordagem de cenoura para persuadir seu bom amigo. A vara obviamente não tinha funcionado. Lin Min sorriu e ficou em silêncio. Lin Xiaodong não estava errado. Mesmo que não se incomodasse com a inscrição, era apenas uma questão de tempo até chegar à fase da condensação de pulso. Mesmo a fase Outian ou mesmo a fase Xiantian legendária não seria demasiado difícil. Mas cultivar o caminho marcial era uma luta diária, e o tempo não esperava por ninguém. Se ele não melhorasse seu cultivo o mais rápido que pudesse enquanto era jovem, só se tornaria cada vez mais difícil com a idade. Se ele não usar medicamentos especiais ou objetos mágicos, e só se basear em seus próprios esforços diligentemente, mesmo se ele tivesse uma base sólida, ainda levaria uma enorme quantidade de tempo. Tempo que Lin Min não poderia dar ao luxo de gastar. Consequentemente necessitava fazer o dinheiro usando a técnica de inscrição e tomar tantos atalhos quanto poderia. Ele disse: "Xiaodong, você pode voltar na frente, eu ainda tenho alguns assuntos para tratar." Questões. Irmão Lin, você não está pensando em vender esses papéis de símbolo, não é? Lin Min riu e disse: "Não se preocupe demais, já sei como as coisas são." Enquanto dizia isso, Lin Min já tinha passado várias dezenas de metros na distância. Droga! Lin Xiaodong viu a figura de Lin Min desaparecer e só poderia amaldiçoar suas costas. Ele sabia que Lin Min tinha decidido seu caminho, e ele não poderia mudá-lo. "Irmão meu, ó irmão meu, por favor tenha cuidado." Embora Lin Min realmente tivesse uma inabalável força de vontade e ambições, algumas coisas estavam além mesmo do controle dos céus. Embora houvesse muitas lojas na cidade da Fortuna do Céu, o número que tinha as qualificações para vender símbolos de inscrição não eram muitos. Incluindo as casas de leilão e feiras comerciais, no total havia menos de 30. Dentro destes, Lin Min já tinha visitado a maioria deles, e sem exceção foi rejeitado por todas elas. Isso era por ele ser apenas um aprendiz. Ocasionalmente um aprendiz teria sorte em criar um produto completo, mas ninguém iria querer desperdiçar suas armas preciosas em um produto tão duvidoso. Lin Min ficou um pouco desapontado por esse revés, mas isso não afetou ele. Em sua mente ele sabia que ele só precisava de mais algum tempo, e ele veria os frutos de seu trabalho. "Você quer nos vender esta inscrição em consignação? Você está brincando comigo, garotinho? Você é tão jovem e ainda assim quer fazer algo tão desonesto. Isso simplesmente não pode ser vendido. Vá e não me atrase em fazer negócios. Você está bloqueando o caminho." O lojista do Salão dos 100 Tesouros o afastou impaciente. As maneiras dos donos de lojas privadas eram sempre piores do que as casas de leilão mais profissionais. Lin Min também não levou isso em consideração, mas como se virou ele viu um rosto familiar. Era um rosto muito bonito, mas ele também estava relutante em olhar. Não muito longe dele estavam duas meninas vestindo vestidos amarelos claros. Uma delas era a única que havia perdido sua prometida reunião alguns meses atrás, e tinha acompanhado Zhu Yan para ir ao Palácio Marcial dos Sete Mistérios, Lan Yuniu. Lan Yuniu também tinha acabado de chegar, e ela olhou para os 4 papéis de símbolo desleixados na mão de Lin Min, e pensou nas palavras que o lojista disse. Sua aparência inocente mudou. Lan Yuniu não tinha visto papéis de símbolo de inscrição antes, mas mesmo se ela tivesse, ela não conectaria esses objetos fabulosos a esses papéis toscos na mão de Lin Min. Ela supôs que Lin Min estava revendendo bens. Alguns bens não custam muito, e eles tentariam comprar essas coisas e vendê-las nos mercados mais comuns e de baixa renda por uma diferença de preço. Este tipo de trabalho tinha lucros baixos, e acima de tudo, não era um trabalho que se poderia manter a cabeça erguida. Também, a família de Lin Min não era rica, e ele tinha de suportar as despesas de cultivar artes marciais, juntamente com as despesas diárias para viver. Ele deve ter passado por problemas com dinheiro recentemente, e, portanto, tentou o que pôde. Com esse pensamento, Lan Yuniu suspirou. Ela não sabia se deveria dizer alguma coisa nessa situação. Ela sentiu como se qualquer coisa que ela dissesse poderia ferir a dignidade de Lin Min, mas ela também não podia fingir que não tinha visto ele.
Neste momento, o lojista avistou Lan Yunhui, e sua cara feia imediatamente se transformou em um sorriso de boas-vindas. Do passado para agora, era como se ele fosse uma pessoa completamente diferente. Esta jovem senhora, quais mercadorias você estava olhando para comprar? Ontem você comprou uma espada. Foi fácil de usar? Ah, sim. E que tal aquele jovem mestre que te acompanhou ontem? Vocês se uniram. Não o vejo. Era óbvio que a menção que o lojista fazia de um jovem mestre estava se referindo a Juyan. Vendo o sorriso no rosto do lojista, Lin Min também sabia que na última vez que Juyan tinha vindo aqui com Lan Yunhui, o lojista tinha feito uma fortuna. Lan Yunhui não imaginou que o lojista iria mencionar Juyan neste momento, o que só fez a situação ficar mais estranha e tensa. Ela queria explicar que ela não tinha feito nada com Juyan, mas ela segurou as palavras na ponta de sua língua. Seu rosto empalideceu e ela se endireitou. Ela não era mais uma garotinha, e ela tinha que ser clara sobre essas coisas. Mais cedo ou mais tarde ela se casaria com a família Ju, e embora ela não gostasse de Juyan, mas por seus objetivos, ela tinha cavado seu destino e tinha escolhido o caminho da traição. Depois de um pouco mais de tenso constrangimento, Lan Yunhui perguntou em voz baixa. Já faz algum tempo. Você está bem? Tudo bem, Lin Min respondeu calmamente. O que estava no passado, ele não queria insistir nesses assuntos. Bem, se você estivesse verdadeiramente bem, então como você poderia estar ali? Um garoto de 15 anos que sofria com a dor do cultivo, tendo também que se preocupar com seu próprio sustento, e experimentando o escárnio dos outros, isso realmente era estar bem? Lan Yunhui conhecia a teimosia de Lin Min, mas vendo sua aparência como estava, ela só podia insistir. Você não pensou em voltar. Voltar? Voltar para onde? Ah, você está me dizendo para desistir de artes marciais? Não estou dizendo isso. Estou apenas dizendo que cultivar artes marciais é perigoso para o corpo. Se você não tem dinheiro suficiente para comprar remédios, então é fácil sofrer incapacidade permanente. Lan Yunhui suspirou, e seu olhar caiu nos papéis de símbolo na mão de Lin Min. O dinheiro que você faz na revenda de alguns bens pequenos não é o bastante para suportar as necessidades do cultivo das artes marciais. Eu não acho que você tenha sofrido nada ainda. Eu sei que você não está disposto a ouvir, mas eu não quero pensar que mais tarde a única coisa que você vai fazer na vida é deitar em uma cama. Ouvindo suas palavras de sinceras, Lin Min sorriu e disse: Obrigado pelo conselho, mas eu não vou desistir. Eu jamais desistirei. Ele levantou a mão e apontou para a bela imagem da chama ardente no papel símbolo e disse: O caminho do artista marcial é como esta chama. Praticar as artes marciais só vai lhe causar dor. Os perigos são incontáveis e a estrada está cheia de obstáculos. Todo mundo que caminha acabará por se transformar em cinzas, mas o verdadeiro artista marcial renascerá dessas cinzas. Mesmo se eu fosse apenas uma mariposa pequena e fraca, entraria nas chamas sem hesitação. Vou lutar contra meu destino por uma chance em 1 milhão e experimentar meu próprio Sansara e renascer numa fênix flamejante. E mesmo agora, eu não sou mais uma mariposa. Lin Min falou aquelas palavras com um leve sorriso. Ele guardou seus papéis de símbolo e saiu silenciosamente, deixando apenas a silhueta de seu solitário, mas orgulhosa para trás. Lin Min deixou o salão dos 100 tesouros como uma mariposa para a luz. Este era seu coração de artes marciais. Esse era seu dom. Ele perseverará até o dia em que chegar ao Nirvana. Ele não vai descansar até o dia em que ele voará para o céu. Obrigado por nos acompanhar.